e tínhamos espaço suficiente para introduzir outras espécies que iriam fazer os tais mosaicos para não ter uma extensão tão grande de eucalipto contínua, não é? O que iria nos reduzir drasticamente as consequências dos incêndios, a proliferação dos incêndios. Porque eles vão continuar a existir, os incêndios, não Para, é? isso Não os parece-me evitamos. óbvio, né? E nós chegamos a essa conclusão aqui numa hora e pouco de conversa. Portanto, esta indústria, a indústria da celulose, também sabem isso. A razão por que não o fazem deve haver alguma razão. Eu imagino que é necessário um grande investimento para que isso aconteça. É necessário um grande investimento para recuperar grande parte dos 600.000 hectares. É um facto. Daí tu teres falado do No resgate, resgate ao território. não é? Do resgate ao território em que o Estado podia ter esse papel. Em que eles usufruíram, digamos assim, durante décadas daquilo que era produzido nessas áreas, mas agora se querem excluir na recuperação dessas mesmas áreas. E daí a pressão que eles fazem para reocupar para ocupar, aliás, áreas de Áreas matos, não é? novas. É muito mais barato. É muito Aliás, mais barato. eu acho que nós devíamos ter, pelo contrário, ter uma política de defender as áreas de mato. Até porque Sim, as áreas sim. de mato, depois de terem sido queimadas, elas de facto temos zonas que cresceram demasiado, não é? Depois de terem sido queimadas, com a proliferação que nós temos de animais na paisagem, vão conseguir controlar muito melhor essas áreas. Porque um veado não consegue dar cabo de uma planta com 2 metros de altura, não é? Uma giesta, por exemplo, giesta com 2 metros de altura, o veado não lhe faz nada. Mas a giesta, quando está a arrebentar, é alimento para o veado. Portanto, ele consegue controlar a giesta quando ela está a arrebentar do sol. Portanto, e se nós fizéssemos esse controle, dizer, epá, áreas de mato podem ser convertidas, por exemplo, só em pastagens, não podem ser convertidas em floresta, não é? Nós estamos a fomentar a criação desses Sim. Ou retângulos, eventualmente utilizar esses matos com fins culturais mesmo, para óleos essenciais, nomeadamente de perfumaria, farmacêutica. mas não consegues fazer em muita escala. Mas sim, agora, Sim, mas há muitas outras atividades para retirar valor, né, da Uhum. floresta ou do mato, para além de andarmos a plantar eucaliptos, né? certo, mas portanto, se nós disséssemos É um assim, bocado a olha, aposta do curto prazo ou do longo prazo, não é? Pois. Se eu quero uma visão de curto E prazo do trabalho, né? e pouco trabalho, é aquela vertente. Se eu quiser uma versão de maior rentabilidade, mas com um período de retorno mais lento, nomeadamente, quer dizer, nós temos uma indústria ainda de mobiliário e associada que importamos. Porque é que faz sentido importar carvalho de França quando nós temos condições aqui melhores do ponto de vista ecológico para desenvolver plantações de carvalho e temos a nossa porque só vais matéria-prima? ter carvalhos daqui a 30 anos. Bom, mas se não começarmos hoje, Claro, não é? claro, Daqui a mas a 30 visão é anos, essa, lá não é? está, é a questão do aeroporto, não é? Claro, Já a devíamos visão ter é essa. pensado nisto atrás. Mas de facto as flores têm grande peso, enfim, muito ligado àquilo que nós chamamos as portas giratórias, não é? Elementos das empresas que vêm a órgãos da administração pública ou até para o governo, e que no fim desse período retornam à empresa e depois mais tarde voltam novamente, quer dizer, e isso define um pouco aquilo que é a política florestal e os próprios instrumentos de política, ou seja, em termos de instrumentos de política nós temos o ICNF hoje, que é uma estrutura fraquíssima, quer do ponto de vista da fiscalização, quer, digamos assim, da qualidade das propostas de política que apresenta, mas não temos um serviço de extensão que é comum noutros países europeus. O que é isto? É, digamos assim, fazer chegar, ter um corpo intermédio que faça chegar à investigação o que são os problemas da produção e traga da investigação aquilo que possam ser as eventuais soluções. Isso acontece muito após os incêndios. Eu senti isso muito a seguir aos incêndios de Pedrógão. E agora o que é que fazemos? Não é? Uhum. O que é que, bom, para saber o que é que podem fazer, tem que ter técnicos no terreno e técnicos de alguma forma descomprometidos com A, B ou C, mas que defendam soluções daquilo que as pessoas querem e daquilo que são as políticas também nacionais. Não é? Mas esse não deveria ser o papel do ICNF? Isto, a regra geral, é papel de uma outra entidade. Eu, por exemplo, não percebo porque é que serve a AGIF. Gerir a questão dos incêndios é apostar nas consequências, não apostar nas causas. Não é? Se vamos apostar nas causas, uma das causas é a falta de qualificação técnica das próprias pessoas que estão no terreno, a falta de apoio técnico das pessoas que estão no terreno. Porquê é que tu dizes que o ICNF não consegue fazer. Disseste fraco, se não me engano?
Vai sendo, digamos assim, as pessoas vão ter cada vez menos técnicos, têm cada vez menos presença no território, Não tem ah, meios, mais uma vez. meios. Não há meios. É a questão de meios. Portanto, vai sendo. E o ICNF tem duas vertentes. Tem a vertente das florestas, portanto, digamos assim, uma vertente mais produtiva, e tem outra vertente da conservação da natureza, onde temos também grandes problemas, não é? Nós temos, de facto, uma grande percentagem de incêndios a ocorrer em áreas protegidas, o que não devia ocorrer, e é uma obrigação do Estado, uma obrigação acrescida do Estado, a preservar essas áreas. Para já, porque limita o tal direito de propriedade, não é? E os valores que esse território tem são reconhecidamente valores superiores àquilo que têm as restantes áreas do território. Mas nem essas áreas são protegidas. Quer dizer, o Parque Único Nacional que nós temos, da Peneda das Areias, é vítima de incêndios consecutivos. Não é? Outras áreas, nomeadamente outros parques nacionais, áreas da Rede Natura 2000, outras reservas naturais, são sistematicamente vítimas de incêndios. Aí o Estado tem, de facto, uma obrigação acrescida de preservar essas áreas, como tem daquelas que gera diretamente, o caso das matas nacionais. Não é? E depois, ainda voltando à questão dos instrumentos de política, nós temos vários setores da economia que são regulados. Bom, no caso do setor da energia, enfim, vários, a comunicação social, enfim, outros, as telecomunicações. Na floresta não temos, já tivemos, criado em 72 e extinto em 89. Ou seja, a formação de preços, seja na cortiça, mas sobretudo na madeira, sobretudo na madeira triturada, que é aquela que é produzida mais, há um desequilíbrio, ou seja, há uma predominância na definição do preço por parte do comprador industrial, que obviamente depois não gera rendimento na propriedade e acaba por gerar o tal abandono. Portanto, nós tínhamos uma entidade de regulação que de alguma forma estabelecia algum equilíbrio entre quem vende e quem compra. Nós hoje temos claramente um desequilíbrio, aquilo que se chama o mercado a funcionar em concorrência imperfeita, não é? Dominado, no caso do eucalipto, por um duopólio. Não é? Bom, isso tem um dano para o proprietário florestal, mas isso a gente até pode limpar as mãos. O problema é que o abandono depois, fruto desse desequilíbrio no mercado, acaba por gerar os tais incêndios, acaba por gerar chamas, acaba por gerar fumo. E, portanto, passa a ser um problema que vai muito para além dos agentes económicos diretos do setor. Não é? E depois temos o impacto no turismo. Não é? Quando vemos governos a dizer, Portugal não é neste momento aconselhável, quer dizer, ou quando vemos sistematicamente a seguir aos incêndios, isso aconteceu agora recentemente com o incêndio que houve em Pedrógão, de um dia para o outro, tudo o que era reservas, desapareceu. Na Lousã também nos aconteceu isso. Quer dizer, vale a pena, de facto, ter esta estratégia de massificação da oferta associada a riscos para os incêndios e associada depois à desvalorização de outros setores da economia? Essa é que é a questão. Uhum. Não é? Mas para, até desse ponto de vista, a questão da forma como se gera o território é absolutamente essencial, não é? O que nós verificamos, por exemplo, na Lausanne, uma das áreas mais atingidas foi precisamente a vertente que está virada para sul, onde está quer a Silveira, quer a Cerdeira, não é? E o facto de, na Cerdeira, desde há 30 e tal anos, há quase 40 anos, quando começou a ser habitada, não é? Portanto, depois de ter sido abandonada a aldeia, as pessoas que lá estavam, concretamente a nossa vizinha Kerstin Thomas, e depois pessoas que vieram a seguir também para lá, para além de nós, como o António Carlos ou a Cristina Terra, terem feito e terem contribuído para uma gestão eficaz da zona à volta da aldeia, do ponto de vista de folhosas, de carvalhos, etc., permitiu que, neste momento, com este incêndio, por também um conjunto de circunstâncias de maior umidade no território, não é? Da forma como veio o incêndio e tal, portanto, ou seja, a Cerdeira ficou praticamente preservada, não é? Apesar de ter queimado tudo à volta, né? Epá, Sim, há muitos casos desses. queimou à volta, ou seja, o fogo cercou completamente a zona da aldeia, mas quem chega hoje à aldeia não se apercebe praticamente do incêndio. Quer dizer, Portanto, percebe-se quando olha para as montanhas, né? quando olha para as montanhas, mas repara, daqui a 2 meses tu olhas para as montanhas, ela está verde com as se calhar com acácias, não é? Exato. Talvez Sim, não mas a aldeia propriamente dita talvez está... naquela zona até não, porque não tem muita acácia. Mas efetivamente, do ponto de vista do turismo também, não é? Devia haver a pressão no sentido de que, sim senhora, vamos
vamos preservar o território, vamos gerir bem o território, porque senão também vamos perder essa receita de turismo, não é? Portanto, é o que tu dizes está bem dito, ou seja, não se trata só do problema de silvicultura, não é só um problema de gestão florestal, é todo um problema de gestão da economia e das expectativas que se colocam no território, não é? Porque Exatamente. Paulo, tu escreveste um livro, Portugal em Chamas, és coautor. Ainda tens esperança que nós conseguimos resolver este problema eventualmente? Ou há alguma coisa que tu queiras dizer a alguém, aos políticos? Alguma coisa que nós podemos ainda fazer e tu ainda acreditas nisso? Eh, É que tu dedicaste grande parte da tua vida, não é? A todo, e os momentos em que eu fiz projetos acabaram por arder quase todos. pois. E planos que fizeste e coisas que Sim, podiam ter sido sim. implementadas e realmente ter tido impacto que não foram adotados por as mais diversas razões, algumas que já Como é que eu falámos. te vou responder a isto? Pá, eu na segunda-feira, com o José, quando vi de facto aqueles declives pejada de sucata, não é? Todo aquele arvoredo, que na prática não tem interesse económico e, portanto, muito provavelmente grande parte dele vai definhar naquele território, sentimos um baque, não é? Começamos a ter dúvidas, sobre a recuperação de uma área substancial do nosso território e que na prática acaba por comprometer áreas, circundantes. A esperança passa, enfim, ela é limitada pelo facto de, eu acho que, Portugal não tem, enfim, como se costuma dizer, não tem um problema de qualidade da mão de obra, tem um problema da qualidade dos gestores em muitas situações. Isto para dizer o quê? Para dizer que, num ciclo florestal cabem muitos ciclos políticos e, o que é um facto é que nos últimos 30, 40 anos, apesar de muitas das promessas, até apesar de muitos discursos de preocupação, não fomos capazes, de, articular uma política que ultrapasse, eu já nem digo um ciclo político, mas mais do que, enfim, não, um ciclo político, enfim, como mínimo, muitas vezes nem um ciclo político, se consegue ter a mesma estratégia florestal, várias vezes muda o secretário de Estado e muda a estratégia toda, não é? Nós temos que ter claramente um fio condutor e um fio condutor que ultrapasse vários ciclos políticos. Portanto, ou há de facto um consenso de que é isto que nós queremos, para o território nos próximos 30, 50 anos, ou então de facto essa esperança esfuma-se. Eu acompanhei os trabalhos estamos a falar de 95, 96, daquilo que é a Lei de Bases da Política Florestal. Ela foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República e nós pensávamos em 96 que agora estes incêndios de 91 e de 95 são história. Nós vamos ter agora aqui uma coisa com incêndios, que é um elemento natural dos ecossistemas, sobretudo mediterrâneos, mas, enfim, isto de uma forma controlada. Havia essa esperança. Alguém me dizia nessa altura que das duas uma, ou de facto a floresta é importante para as diferentes forças políticas, ou de facto é tão pouco importante que não merece discordância entre elas, não é? E portanto dão isto de barato. O que se constata estes anos depois, todos, é que é esta segunda que prevaleceu, Yeah. não é? Independentemente de haver nos partidos quem tenha contrariado este resultado, enfim, não é? Mas o facto é que, no geral, a situação hoje denota, de facto, que na altura havia pouco, enfim, aquilo não era um motivo de grande guerra política. E o que nós vemos todos os anos, com uma exceção de talvez 2017, é de que esta problemática dos incêndios encerra quando se começa a discutir o Orçamento de Estado. E este ano já temos eleições, não é? Portanto, já se fala pouco de incêndios, embora no Parlamento tenha havido uma discussão há uns dias atrás. Mas a tendência é de morrer até o próximo ano. Yeah. E no próximo ano vamos discutir na primavera que os meios aéreos não são os suficientes, que não sei o quê, uns dizem que sim, outros dizem que não sei o quê. Vamos ter outro ano, de facto, muito dependente da ocupação do território, que entretanto não mudamos, daquilo que seja o comportamento humano e sobretudo do São Pedro, dos efeitos meteorológicos, E não é? depois vamos ouvir aqueles vídeos dos bombeiros que estão no terreno, desesperados, não é? Porque estão a tentar lutar contra um Golias
que é impossível de vencer, não é? Mas eu acho que nós temos aqui uma questão no que diz respeito às florestas, que é um problema cultural. Ah. O problema cultural é muito simples, é que se nós não conseguimos ter políticas ou ter planos a médio prazo, ou seja, nós não conseguimos planear ou ter uma estratégia a 5 anos em termos de país, como é que nós vamos, no caso da floresta, ter uma estratégia há 50 anos? Essa é a questão. Não é? Ou É seja, a resposta à esperança. Mas eu não me respondeste. Tens a esperança ou não? É assim, o que diz o ditado é que a esperança é a última a morrer. Também estava a pensar nessa frase. Não é? Mas de facto que ela está muito, que ela está a definhar está, quer dizer, porque é o que o José dizia, quer dizer, e um plano a 5 anos, enfim, depende também do ciclo político, não é? Porque às vezes o ciclo político sem cortar nem há Claro, 5 claro. anos, não é? Porque o que vem a seguir acha que consegue fazer melhor do que aquilo que fez o anterior e portanto não quebra a continuidade. Paulo, também é importante nós termos estas conversas. É por isto que nós gostamos de falar isto mesmo aqui no Bitalk, porque as pessoas que nos estão a ouvir, de certeza que aprenderam coisas durante este Bitalk, e é falando destas coisas e criando este conhecimento, né, nas pessoas, que depois eventualmente pode ser que nós consigamos transformar isso em algum poder de votação ou de influência dos políticos quererem achar que isto é importante, não é? E para isso é preciso criar um amor, uma curiosidade sobre o que é a floresta, não é? Por acaso nós temos um canal da Silveira Tech, onde nós fazemos um blog todas as semanas a explicar o que é que estamos a fazer no terreno. E muitas das coisas que nós estamos a fazer são experimentações que falham, não é? Mas somos honestos, dizemos, olha, estamos a fazer isto, estamos a tentar Naturalmente, isto, sim. estamos a tentar aquilo. É um bocado também para inspirar as pessoas a dizer assim, epá, isto até é interessante, não é? Até gostava de ir lá ajudar, até gostava de apoiar, que temos um Patreon, gostava de apoiar para que pudessem plantar mais árvores ou fazerem mais coisas, etc. Não é? E portanto, eu acho que é importante haver mais destas conversas. Essa questão que tu levantaste é importante. Tu agora falaste no Patreon, não é? Portanto, há pessoas que dizem, mas como é que eu posso ajudar àquilo que vocês estão a fazer na Silveira? É muito simples, vais ao Patreon e dás 5 euros, dás 10 euros, não é? Sim, na Silveira Tech, no site da Silveira Tech, podem tornar-se membros. Isso é bom, até para terem noção, essa passa por aí a minha esperança, ou seja, nós temos uma população cada vez mais urbana e, portanto, que está um pouco afastada desta problemática. E a minha esperança passa pelo facto de que as pessoas têm que ter a noção de que o fumo tem impacto na saúde. Isso está comprovado, há estudos nesse domínio, nomeadamente após os incêndios de 2018, em que houve um aumento de mortalidade nas áreas metropolitanas, sobretudo nas populações mais idosas e nas crianças. E para além da questão da mortalidade, há um conjunto de doenças associadas à qualidade do ar que respiramos. Mas não só a qualidade do ar. No que diz respeito, por exemplo, a Lisboa, nós sabemos que parte do abastecimento que nós temos de Lisboa vem do Rio Zeza. A bacia hidrográfica do Zeza é aquela que é sistematicamente vítima dos maiores incêndios em Portugal. Portanto, toda aquela deslocação de solos, toda aquela deslocação de matéria orgânica tem efeitos na qualidade da água. Não que ela chegue às nossas torneiras com micróbios, mas chega necessariamente com um tratamento mais intensivo. Não é? E, portanto, as pessoas têm que ter a noção de que este problema que se passa a 200 ou 300 quilómetros da sua casa tem impacto na sua vida do dia a dia quando ocorrem incêndios de grandes dimensões. Não é? Quer na qualidade do ar, quer na qualidade da água que acabam por consumir. E esta é um pouco a minha esperança, ou seja, os políticos funcionam por vontade dos eleitores, por número de votos. Não é? A esperança é que, de facto, esse número de votos de preocupação com as florestas, com o território que vai para além da nossa cidade, comece a ter um impacto na minha decisão enquanto urbano. Não é? Porque, de facto, eu penso que não sofro das consequências dos incêndios, que é o meu primo que lá vive, não é? Mas eu acabo por ser vítima dessa... e acabam por ser no Reino Unido e em Espanha, dos incêndios que ocorrem em Portugal. Portanto, esse é um pouco, passa por aí o envolvimento, digamos assim, dos eleitores urbanos nesta problemática é extremamente importante. Eu gostava há bocado falei da questão cultural em termos de nossa falta de planeamento, mas nós temos outra característica cultural que podíamos olhar para ela de outra forma, com outro olhar, que é, nós damos muito valor às crianças, damos muito valor aos filhos, aos netos, e uma grande preocupação dos portugueses normalmente é precisamente com como é que vão ser os meus filhos, como é que eles vão viver e como é que vão viver os meus netos, não é?
Uhum. E não há melhor exemplo do que a floresta para pensar sobre este ponto de vista, porque aquilo que nós podemos fazer hoje só terá repercussões para os netos, eventualmente para os filhos, mas sobretudo para os netos. Salta uma geração, necessariamente, devido ao ciclo natural. Salta uma geração, o ciclo biológico da floresta. Ou seja, o que as pessoas hoje estão a fazer ou não estão a fazer tem repercussão direta na qualidade de vida dos netos daqui a 40 anos, não é? E se olharem para isso deste ponto de vista, vão compreender que a sua inação tem efeitos práticos. Ou seja, não é aquela coisa que, ok, eu estou marimbando porque ainda te falta muito tempo, eles vão resolver este problema. Não. O que se faz hoje tem repercussões daqui a 40 anos, daqui a 30, 40 anos. E se nós estivermos a pensar ter ações, não hoje, mas daqui a 10 anos, já não vai ter essa repercussão, já vai ter sobre a geração seguinte, não é? E a nossa janela de oportunidade tem-se vindo a fechar, não é? Com a questão das alterações climáticas, ou seja, nós começamos a ter um clima hoje mais agressivo do que tínhamos há 10, 20 anos atrás. Não que não ocorram fenómenos meteorológicos extremos que não tenham ocorrido há muitos anos atrás, mas a frequência com que eles ocorrem neste momento tende a ser cada vez mais efetiva do que aquilo que acontecia há uns tempos atrás. Ou seja, nós tínhamos uma onda de calor, se calhar 3 em 3 anos, agora somos capazes de ter 3 ondas de calor num ano só. Não é? Não que os fenómenos meteorológicos, que é aquilo que ocorre no dia a dia, não sejam semelhantes àquilo que ocorrera no passado, mas nós temos que saltar do âmbito da meteorologia do dia a dia para o âmbito da climatologia e ver em períodos de 30 anos como é que a frequência vai moldando os efeitos, a frequência dos efeitos meteorológicos. Não é? E de facto a nossa janela de oportunidade tende a reduzir-se, ou seja, nós vamos ter ou os mais jovens hoje, aqueles que nascem hoje, vão ter um clima muito mais agressivo se não tomarmos medidas agora. E neste campo das florestas é de facto alguém que podemos mexer. Não é? Pois, o que tu estás a dizer na prática é, nós estamos todos muito preocupados com as mudanças climáticas. Pelo menos enunciamos tal, não é? As pessoas têm essa preocupação, porque sentem cada vez, quando há chuva, há enxurradas, não é? Há inundações, Sempre ocorreram, não é? quando há secas, depois há calor e há incêndios. Aliás, este ano tivemos uma coisa muito curiosa que foi chuvas durante muito tarde. Houve durante muito tempo chuva, o que significou que cresceram matos, cresceu vegetação, que depois, quando veio o incêndio, ajudou ainda a haver mais propagação de incêndio. Ou seja, nós estamos preocupados com isso. E há uma certa perplexidade de como é que eu posso influenciar, o que é que eu posso fazer, não é? Portanto, as pessoas têm preocupações em separar o lixo, em ter preocupações com a alimentação, etc, etc. Mas esta questão da floresta é uma em que eles podem atuar no imediato. Não precisam de esperar ninguém, não é? Ou seja, ou se não conseguem atuar, ajudem quem está a atuar. Não é? Façam alguma coisa. Ou Não façam fiquem uma parados. pressão política para colocar o tema na Ou agenda então política. ponham pressão nos políticos que têm que tomar essa decisão, não é? Portanto, ou seja, é um campo muito concreto onde atuando, fazendo algo, tem-se repercussões concretas no terreno. Aliás, a mim até me deixa um bocado perplexo como é que isto não é um tema de agenda em praticamente todas as eleições autárquicas, né? Todas, especialmente as do interior, né? Que são as que são mais afetadas. Por mais limitações que tenham, e eu compreendo que muitas das coisas não podem fazer, seguramente existem centenas de coisas que podem atuar, né? Mas vais ler as listas, as propostas durante as autárquicas, não se fala de florestas, apesar daquela zona ter ardido. Fala-se muito pouco, né? E portanto, a população pode colocar esta pressão também. Sim. Não tem que ser só sobre as eleições legislativas. Estou a falar mesmo nas autárquicas, podia ter feito isso. Sim. Os programas eleitorais dependem também muito daquilo que os cidadãos procuram e portanto, quem elabora estes programas tem também a noção do que é que os cidadãos estão à procura. Se de facto começar a haver esta preocupação com esta componente do território, obviamente que os programas tendem a ser diferentes daquilo que são hoje. Agora, tem é que ser criada, as pessoas têm é que ter a noção de que se não pressionarem, não chegam às conversas de café, não é? Tem que haver de facto uma grande pressão para que este assunto esteja na agenda e que leva de facto a que os políticos não só façam os programas, como depois tomem medidas concretas para.
Só uma nota que é, o Paulo, repara, a questão da floresta é mais sentida por quem lá está. A verdade é essa. Ou seja, quem Hum. vive no interior, que são cada vez, não sei se são menos, se calhar agora começam a ser mais pessoas do que era. Começa a ser gente que se Sim. muda para o interior e está a viver no interior. Portanto, é de quem lá está sente isso no dia a dia, porque usufrui desse espaço. Sente Ou na deixa de pele. usufruir. Sente na Hum. pele quando ele desaparece. Ou seja, uma pessoa vai para um sítio fazer um piquenique ou simplesmente passear na floresta e tem um gozo do caraças. E se aquilo arde, obviamente que fica desapontado, não é? Portanto, e tem uma opinião sobre o assunto. As pessoas que estão na orla costeira, digamos assim, onde estão as grandes cidades, não sentem isso no dia a dia porque estão muito afastados da natureza. Gostam de ir ao parque, mas no Uhum. parque não há incêndios, não é? O parque não arde. O baloiço fica lá, não arde como ardeu o baloiço da Lousã, não é? Portanto, ou seja, as pessoas não sentem isso na pele, não é? Agora, se tiverem noção daquilo que o Paulo acabou de dizer, que os efeitos na sua saúde são efeitos muito diretos, em termos dos fumos, em termos da qualidade da água, em termos da qualidade do ar que respiram, não é? Até na Da qualidade composição do ar. das visitas quando vão ao interior. Já para não Pois. falar dessa questão das visitas com o anterior e de gozarem um bocado a paz e o sossego e a qualidade de vida que existe no interior. Ou seja, se as pessoas não têm essa preocupação no dia a dia, isso também não se reflete nos programas dos partidos políticos e dos políticos, Sim. porque os votos estão na orla costeira, não estão no interior, não é? Essa é que é uma questão importante, ou seja, mesmo que eu sinta o problema estando no interior, o meu distrito tem 2, 3, 4, 5 deputados no global, não é? Contra dezenas de deputados na capital ou na área metropolitana de Lisboa, o que cria também uma desigualdade desse E ponto de depois tem que vista. seguir a disciplina de voto do grupo parlamentar e, portanto, quem acaba por decidir. Ou seja, esta questão é uma questão complexa, de facto, mas depende muito daquilo que são a decisão dos cidadãos. Mas se as pessoas estiverem na orla costeira, nas grandes metrópoles, perceberem que a sua qualidade de vida efetivamente depende do que se passa no interior, porque é de lá que vem tudo. É de lá que vem a comida, é de lá que vêm os bens produzidos no campo, é de lá que vem o ar que se respira, que se produz oxigênio, é de lá que vem ou não vem fumo e poluição, Uhum. não é? É de lá que vem a água que se bebe todos os dias e com que se toma banho e se lava as mãos. Portanto, ou seja, se as pessoas começarem a ter consciência que o que se passa lá tem efeitos reais na sua vida diária, se calhar começam a pensar de forma diferente e a exigir outro tipo de medidas, não é?